Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, e também os que estão através da internet. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita compreender a sua palavra nesta ocasião. Quero ler em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, 12 em adelante, do versículo 12 em diante, onde o apóstolo São Paulo nos fala. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, vejamos do versículo 13 ao 17, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que vivemos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o mesmo Senhor, com o alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos e tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em Apocalipse capítulo 8, E em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade, amáveis amigos e irmãos presentes. Esta passagem que lemos de São Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, nos fala do arrebatamento ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí nos mostra uma ordem divina que estará sendo cumprida, para que possa se fazer realidade o arrebatamento ou rapto da igreja no último dia. O sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 em diante, é a segunda vinda de Cristo. Por isso causou silêncio no céu como por meia hora, quando foi aberto no céu esse mistério no livro dos 7 selos. Pois o sétimo selo é parte do livro dos 7 selos. E é o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, como Cristo prometeu. E vejam vocês, São Paulo nos falando do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, nos diz que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Agora vejam que esta promessa é para os que estarão vivendo na vinda do Senhor, que teremos ficado até a vinda do Senhor.
E para os mortos em Cristo, a promessa é que serão ressuscitados em corpos eternos. E os que estamos vivos seremos transformados. Agora, temos que compreender que há uma ordem divina para o cumprimento desta promessa do rapto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e o rapto da Igreja. Requer-se o cumprimento ou abertura do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Porque aí onde ele vem com seus anjos, conforme a como diz em São Mateus, capítulo 16, do versículo 27 ao 28. Essa promessa, vejam vocês, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, é para ser cumprida no último dia, diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Depois encontramos que Cristo diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E dos que ali estavam com Jesus, encontramos que tomou a Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles. Aqui no capítulo 17 de São Mateus, 6 dias depois de ter dito estas coisas. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande temor. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus sozinho. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Nesta passagem, temos nesta visão a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Aqui temos tudo em miniatura do que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Disto esteve falando o precursor da segunda vinda de Cristo. E nos diz que esta promessa será cumprida no tempo final. E agora, diz assim na página 99 do Livro das Eras, o livro sem editar, diz: Observem no que veio primeiro. Eu não posso parar aqui, tenho que falar disto. Vejam, qual foi a primeira coisa que eles viram? Eles viram a Jesus num monte alto. Ele os levou. E
E ele foi transfigurado diante deles, transformado. Sua roupa resplandeceu como o sol em sua força. Eles apareceram Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem? E os primeiros que aparecerão serão Moisés e Elias. Passamos a outra página. A Bíblia diz assim: Jesus viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele há de ser glorificado e há de regressar. A primeira coisa antes que vissem a ele era o quê? Elias. E depois Moisés. Israel retornando, os guardadores da lei. E então o Filho do Homem glorificado. Vocês veem a ordem da sua vinda? O espírito de Elias, ou a testemunha da última era da igreja gentia, vem vindo em poder para manifestá-lo. E assim segue falando sobre a vinda do Senhor. Agora, podemos ver que antes do dia do Senhor, o último dia, Deus envia ao precursor da segunda vinda de Cristo, o qual foi o reverendo William Branham, o qual veio com espírito e virtude de Elias, na quarta manifestação do ministério de Elias, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, e veio com o espírito e o poder de Elias, em sua terceira manifestação. Jesus disse sobre João Batista: ele é aquele Elias que havia de vir. São Mateus capítulo 11, versículo 14. E em São Mateus capítulo 17, do versículo 10 ao 13, falando de João Batista, nosso amado Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, quando lhe fizeram a pergunta sobre o Elias que tinha que vir primeiro, vejam, aqui diz: e os seus discípulos o interrogaram dizendo, isto foi quando desceu do monte da transfiguração, por que, pois, dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Encontramos nestas duas ocasiões que lhe citei, que Jesus Cristo identificou a João Batista como o Elias, precursor, que viria antes que Jesus. Também encontramos em outros lugares que o próprio João se identifica como a voz de um clamando no deserto. Identifica-se como o precursor da primeira vinda de Cristo. Por isso João disse: eu não sou o Cristo, eu sou a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E disse: após mim vem um varão, do qual não sou digno de desatar o cadarço de seu calçado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora vejam, o arcanjo Gabriel também identificou a João Batista como Elias, que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor. Em São Lucas capítulo 1, do versículo 15 em diante, falando deste menino, vejamos, versículo 13 em diante, São Lucas capítulo 1, versículo 13 em diante diz: mas o anjo, ou seja, Gabriel,
lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante de Deus, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vejam como o arcanjo Gabriel identificou este menino que Zacarias e sua esposa Isabel teriam. O identificou como a resposta ao pedido do sacerdote Zacarias, o qual estava pedindo um menino, um filho, através de sua esposa, para assim criá-lo para Deus. E Deus concedeu o pedido do coração de Zacarias e de sua esposa Isabel. E estando eles já avançados em idade, deu-lhes um menino, o qual foi grande diante de Deus, porque foi o profeta precursor da primeira vinda de Cristo, no qual esteve o ministério de Elias manifestado pela terceira ocasião. Na segunda ocasião em que estivera manifestado o ministério de Elias foi em Eliseu, e a primeira ocasião foi em Elias Tisbita. O ministério do profeta Elias, que é o ministério do Espírito Santo manifestado no profeta Elias, porque é o Espírito Santo quem tem ministérios, e operou esse ministério no profeta Elias, depois operou por segunda vez em Eliseu, depois operou por terceira vez em João Batista, por quarta vez operou no reverendo William Branham, e por quinta vez operará numa das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, do versículo 13 em diante, e de Zacarias capítulo 4. E é um dos anjos do Filho do Homem para a vinda do Filho do Homem. O outro ministério das duas oliveiras é o ministério de Moisés. Estes são os ministérios com os quais o Filho do Homem vem no último dia. E na vinda do Filho do Homem com seus anjos estarão manifestados Moisés, Elias e Jesus. E agora vejam como foi manifestado Elias. O ministério de Elias, na primeira ocasião em Elias Tisbita. A segunda ocasião em que Elias foi manifestado era o ministério de Elias Tisbita, manifestado em outro homem e com outro nome. Ou seja, esse ministério que o Espírito Santo operou em Elias Tisbita, agora o estava operando em outro homem chamado Eliseu, o qual foi o sucessor do profeta Elias, e o qual pediu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. E foi concedido o pedido, porque ele foi o sucessor do profeta Elias, e veio com uma dupla porção ministerial. E os filhos dos profetas, quando viram que Eliseu pegou a capa de Elias que tinha caído quando Elias foi arrebatado ao céu, foi raptado num carro de fogo ou disco voador, Eliseu pegou a capa de Elias que tinha caído e parou-se de frente ao Jordão, como tinha feito Elias do outro lado. Agora Eliseu parou-se de frente ao Jordão, e como Elias tinha ferido as águas do Jordão com sua capa e se abriram, agora Eliseu pegou a capa, o dobrou na mesma forma que Elias fez, e diz: onde está o Deus de Elias? E ele feriu as águas do Jordão e se abriram, como tinha acontecido com o profeta Elias. Os filhos dos profetas, quando viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Vejam a trajetória do ministério de Elias. Vejam como Elias ministra 5 vezes.
E é o ministério de Elias manifestado primeiramente em Elias Tisbita, depois manifestado em outro homem chamado Eliseu, e pela terceira vez em outro homem chamado João Batista. Esse ministério sempre passando de um profeta a outro profeta, de um véu de carne a outro véu de carne, e em cada manifestação tendo um novo nome, o nome que tem o véu de carne. Esse é o Elias para esse tempo em que é manifestado esse ministério de Elias, nesse novo homem, novo profeta. O ministério se chama Elias, porém o véu de carne, pois é chamado do nome que seus pais puseram quando registraram. Depois vejam vocês, a terceira ocasião em que o ministério de Elias esteve sobre a terra, a terceira ocasião em que o espírito de Elias repousou em outro homem, foi em João Batista. Os discípulos de Jesus Cristo e ainda os discípulos de João Batista nem sabiam que o espírito de Elias estava em João Batista. O ministério de Elias estava em João Batista, porém, Jesus disse que esse era o Elias, que tinha que vir naquele tempo. Era outro homem com o ministério de Elias manifestado nele, precursando a primeira vinda de Cristo. Ele é aquele Elias que havia de vir. Se vocês quiserem recebê-lo, disse Jesus. Depois que Elias veio precursando a vinda do Messias, depois o Messias apareceu. Ou seja, o outro profeta que veio depois de João Batista foi o Messias, seria o Messias. O que vem após mim é do qual eu não sou digno de desatar o cadarço de seu calçado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E agora, para o último dia, temos a promessa da vinda de Elias, antes que venha o dia grande e terrível de Jeová. Ou seja, antes que venha o sétimo milênio, que é o dia do Senhor. Onde acontecerá o juízo divino da grande tribulação. Antes desse sétimo milênio, aparecerá Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. E para os que quiserem recebê-lo, o reverendo William Branham é aquele Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo. E ele, em sua mensagem e com sua mensagem, estaria dando a conhecer o que seria a vinda de Cristo. Estaria dando a conhecer o que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos para o último dia. Vimos que os anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias. E o ministério de Elias já veio em 4 ocasiões. A quarta ocasião foi no precursor da segunda vinda de Cristo. A quinta ocasião é em uma das 2 oliveiras, de Apocalipse, capítulo 19. E isto será nada menos que o espírito ministerial de Elias em outro homem deste tempo final. É o ministério de Elias mudando de véu de carne em cada uma de suas manifestações e mudando também de nome o véu de carne. Sempre vem com um véu de carne novo e com um nome novo.
encontramos ese ministerio que estuvo manifestado en Elías, que esse ministério que esteve manifestado em Elias, que é o ministério do Espírito Santo, manifestado através do profeta Elias em diferentes ocasiões, quando esteve em sua primeira manifestação, chamou-se Elias, o véu de carne. E por isso o ministério toma o nome de Elias. Para em cada ocasião em que Deus vai operar esse ministério em um homem, o identifica como o ministério que esteve no profeta Elias. É que o Espírito Santo estará operando o ministério correspondente a cada tempo, na mesma forma em que operou o ministério no profeta Elias. Mas lembrem-se que sempre é o Espírito Santo, porque Ele é quem tem ministérios e é quem opera ministérios em seus profetas. E agora, o Espírito Santo veio no profeta Elias e operou aquele poderoso ministério. Depois veio no profeta Eliseu e operou o ministério de Elias. Ou seja, atuou na mesma forma em que atuou em Elias Tisbita, atuou em Eliseu. E depois veio em João Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse que seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. E atuou em João Batista como tinha atuado em Elias e como tinha atuado em Eliseu. E depois veio em sua quarta manifestação, o Espírito Santo manifestado, e atuou como tinha atuado em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. E no reverendo William Branham atuou como precursor da segunda vinda de Cristo. É a segunda ocasião em que o ministério de Elias atua precursando a vinda do Senhor. E agora, para o último dia, estará manifestado pela quinta ocasião como um dos anjos que vem com o Filho do Homem. Um dos anjos que vem com o Espírito Santo no último dia manifestado, onde estará manifestando não somente o ministério de Elias, mas o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. E agora, o Elias que pregará ao povo hebreu, vamos ver, será o profeta Elias Tisbita, que veio há milhares de anos atrás, ou será outro homem com esse ministério? Vamos ver. Porque esta pergunta fizeram ao reverendo William Branham e ele a respondeu. No livro dos selos, na página 399, em espanhol, a pergunta número 11 diz: o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta é: penso que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou da mesma forma que Elias. O que será o Elias? Quem será o Elias? E o que será o Elias que vem para pregar aos hebreus? O quinto Elias será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Isso é o que diz nosso irmão Branham. Essa é a forma em que ele via que seria o cumprimento da vinda de Elias em sua quinta manifestação.
E assim será também para a vinda de Moisés em sua segunda manifestação. É o ministério de Moisés em um homem deste tempo. E o ministério de Jesus também estará aqui na terra em um homem deste tempo. E isso será a venida de Elias. E isso será a vinda de Elias, a vinda de Moisés e a vinda de Jesus. É o Espírito Santo vindo com os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, manifestando-os em um homem. E agora, vejamos o que nos diz acerca da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor. No livro dos selos em espanhol, nos diz na página 131 da seguinte maneira: agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, venceu-os e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Prestem atenção no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma aguda espada, para com ela ferir as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele é quem pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, do versículo 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí onde está? Onde está? Em Apocalipse capítulo 19. E na página 134 deste mesmo livro dos selos diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegar a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vamos ver como será que virá encarnado. Na página 277 do livro dos selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, falando-nos do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, orando diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Jesus Cristo em Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame aos seus. Agora vejamos como é que virá o Espírito Santo encarnado no último dia. Vejamos como virá o cavaleiro do cavalo branco, que é o Espírito Santo vindo no último dia. Encarna.
Vejamos como virá. Página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso será a vinda do cavaleiro branco de Apocalipse 19. Isso será a vinda do Espírito Santo encarnado no último dia. Será um verbo que é o anjo do pacto. O varão vestido de linho de Ezequiel capítulo 9. E o varão que estava sobre as águas do rio de Daniel capítulo 12, que levantou sua direita e sua esquerda ao céu e disse que o tempo tinha terminado. Disse que seria por tempos e a metade de um tempo. E agora, esse é Jesus Cristo em Espírito Santo. E Jesus Cristo em Espírito Santo virá no último dia manifestado em carne humana. E isso será a palavra de Deus encarnada em um homem. Em um homem deste tempo final. E assim, o ministério de Jesus Cristo estará manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final. E estará também o ministério de Elias, manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final. E também estará o ministério de Moisés, manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final. E agora vejamos quem é esse homem, esse profeta mensageiro, no qual virão manifestados estes ministérios. No livro dos selos em espanhol, na página 301, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Ou seja, uma águia é um profeta. Essa águia era o profeta Noé. Quando decidiu livrar a Israel, também mandou uma águia. Quem foi esse? O profeta Moisés. Você não crê que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que até mesmo não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Esse anjo que revelou o Apocalipse a João, vejam vocês, é um profeta. ¿Lo creen? O creem? Claro que sim. Vamos a provar. Vamos provar. Vamos a Apocalipse capítulo 22. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora, vejamos o que João viu. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse: veja que não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou qualquer mensageiro, porque eu sou conservo teu, e com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quem é este anjo que revelou a João este livro do Apocalipse? É um profeta.
E agora, na página 326, vejamos quem é esse profeta. Diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Isto era para concluir isto das almas sobre o altar, na abertura deste selo. Agora diz que Moisés será a mesma pessoa. E que achamos o mesmo em Apocalipse capítulo 22, versículo 8. E o que é que achamos em Apocalipse capítulo 22, versículo 8? Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Moisés é essa pessoa. Moisés é essa pessoa. Aí temos a Moisés sendo o anjo que mostrava estas coisas. Este anjo mensageiro é o profeta que vem com o espírito ministerial de Moisés. E também é o profeta que vem com o espírito ministerial de Elias em sua quinta manifestação. E também é o profeta que vem com o espírito ministerial de Jesus pela segunda ocasião. É que o verbo, a palavra, o Espírito Santo vem em carne humana, em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez. Na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam como a vinda do Espírito Santo vem manifestando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Estes ministérios sendo manifestados em carne humana, em um homem deste tempo final. E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 11, esta voz que João escutou como uma grande voz de trombeta no dia do Senhor, sendo a voz de Cristo falando à sua igreja, vejam vocês, como diz, eu estava no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É nosso amado Senhor Jesus Cristo falando no último dia. É a voz do Senhor Jesus Cristo falando no sétimo milênio. Agora, através de quem estará falando no sétimo milênio? Pois ele esteve falando através de seus anjos mensageiros em cada uma das eras de sua igreja gentia. Falou na Ásia Menor, falou na Europa e falou na América do Norte, através de cada um desses mensageiros que ele enviou. E assim esteve cumprindo sua promessa, quando disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse em São João, capítulo 10, versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como escutariam a voz de Cristo? Como escutariam a voz de Cristo, sendo que Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e depois que subiu ao céu,
não foi visto mais em carne humana, é que através de carne humana, através de seus 7 anjos mensageiros, Cristo esteve manifestado, chamando e juntando os seus escolhidos das 7 etapas ou eras de sua igreja gentia. E os escolhidos estiveram escutando a voz do bom pastor, a voz de Cristo, e estiveram sendo colocadas as ovelhas de Cristo no aprisco do Senhor, que é sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para este tempo final, Cristo também estará nos falando com essa grande voz de trombeta, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com a qual nos dá a conhecer, nos revela o mistério de sua vinda, o mistério da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, para assim obtermos as bênçãos prometidas para este tempo, e obter o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer no último dia, ou seja, no 7º milênio. Cristo disse com essa voz de trombeta em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. E agora, aonde subiremos? Cristo foi subido de era em era, e o chamado de Cristo em cada era, cada dia em cada era, mais acima. Cada era vinha mais para cima da era anterior. E agora temos que subir à parte mais alta do corpo místico de Cristo, ao cume ou topo do Monte Sião, que é a era da pedra angular, onde Cristo estará manifestado em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E estará nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos estará dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E agora, a quem terá aí no topo do Monte Sião, na parte alta do Monte Sião, para através dele falar à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve? Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. A quem terá no cume ou no topo ou na cima do Monte Sião, para através dele falar no último dia? Vejamos através de quem estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E esse será o instrumento de Cristo para se manifestar e manifestar seus ministérios. O ministério de Jesus por segunda vez, de Moisés por segunda vez e o de Elias por quinta vez. No capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse diz: E disse-lhe, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Através de seu anjo mensageiro é que são dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Porque esse é o instrumento que ele tem para o último dia, seu anjo mensageiro. Foi através deste anjo mensageiro que João recebeu a revelação apocalíptica. Diz em Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e declarou-a enviando através de seu anjo a João seu servo. Agora vejam vocês como através do anjo de Jesus foi que João recebeu toda esta revelação de Jesus Cristo. E o apóstolo João quis adorar ao anjo de Jesus Cristo, porque viu a Jesus Cristo revelado em seu anjo, e viu em seu anjo a manifestação de Jesus Cristo, viu em seu anjo a manifestação do Espírito Santo, do anjo do pacto, viu em seu anjo o Verbo, a palavra feita carne, em seu anjo mensageiro, onde opera os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias.
por quinta vez. Todas estas coisas João as viu. Vejam vocês, viu Apocalipse capítulo 11, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Viu também Apocalipse capítulo 10, que é a vinda de Cristo como o anjo a Israel, o mensageiro a Israel. E que vem também por sua igreja gentia, para o rapto da sua igreja, para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Pois ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito antes. Vou, pois, preparar-vos lugar, e se me for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. São João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Aí temos a promessa da vinda de Cristo para buscar a sua igreja e levá-la à casa de nosso Pai Celestial. E agora, vejam vocês o que será para o dia posterior. E agora vejam vocês o que será para o último dia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda do Espírito Santo, do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, vindo em carne humana, em um homem deste tempo final, manifestado em um homem deste tempo final. E com essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo nesse homem, que é seu anjo mensageiro, estará Jesus Cristo em Espírito Santo operando nesse homem os ministérios de Elias por quinta ocasião, de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isto é o que a igreja de Jesus Cristo estará vendo neste tempo final, no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, e estará escutando a voz do Filho do Homem com seus anjos. A voz que está prometida como uma grande voz de trombeta, como Cristo disse em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos. Vejam como a voz de Cristo, falando no último dia através de seu anjo mensageiro, será uma grande voz de trombeta, ou seja, é uma mensagem dispensacional. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino soando, ou seja, sendo pregada pelo homem ungido com o Espírito Santo, o qual estará ungido com o ministério de Moisés por segunda vez, o ministério de Jesus por segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que virá no último dia, ungido com esses três grandes ministérios, os quais o Espírito Santo estará operando, porque esse anjo mensageiro é ungido com o Espírito Santo para o último dia. Esse é o anjo mensageiro que vem para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus dentre os gentios primeiramente, e depois do povo hebreu. Por isso vem com uma grande voz de trombeta, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão a seus escolhidos. E é por isso que Apocalipse 11 são os ministérios das duas oliveiras, que chamarão e juntarão a 144 mil hebreus. E em Apocalipse capítulo 7 somente aparece um anjo. Aparece um anjo chamando e juntando aos 144 mil escolhidos hebreus. Porque nesse anjo
E esse anjo, sendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, é o ungido com o Espírito Santo. Cristo estará em Espírito Santo manifestado nele. E estará operando nele os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Por isso diz em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado em suas testas aos servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E começou a enumerar 12.000 de cada tribo. Este anjo mensageiro, vejam vocês, o qual vem no último dia com o selo do Deus vivo, vejam, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem com o Espírito Santo, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. E Jesus Cristo em Espírito Santo estará nesse anjo mensageiro, manifestado em carne humana. E sendo assim, estarão aí nesse mensageiro os ministérios de Jesus por segunda vez, de Moisés por segunda vez e de Elias por quinta ocasião. É por isso que em alguns lugares diz que o Senhor é quem tocará, soará a trombeta de Deus. E em outros lugares diz que são os anjos do Filho do Homem. Pois vejam, é o ministério de Jesus, e é o ministério de Elias, e é o ministério de Moisés, os que soam a grande voz de trombeta, ou trombeta de Deus, ou trombeta final. São os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, os que soam a trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E com a revelação desse mistério, sendo dado a conhecer esse mistério, serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, para chamar e juntar aos escolhidos de Deus. O que se necessita é a mensagem do Evangelho do Reino, dando a conhecer o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, dando a conhecer o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E assim é como os escolhidos de Deus escutarão a voz de Cristo, através de carne humana, através de seu anjo mensageiro na era da pedra angular e na dispensação do reino. Assim escutarão essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Serão chamados e juntados na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, no aprisco do Senhor, como o rebanho e no rebanho de Cristo, que é a sua igreja. E quando se complete o número dos escolhidos de Deus do último dia, se completará o corpo místico de Cristo. E então Cristo termina a sua obra de intercessão no céu. Sai do trono de intercessão, toma o livro, o abre no céu, faz a reclamação no céu, e os mortos ressuscitarão primeiro em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E haverá uma manifestação poderosa depois que estejamos transformados, que durará de 30 a 40 dias. Como quando Cristo ressuscitou, esteve 40 dias ressuscitado já, aqui na terra, aparecendo a seus discípulos. E com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Disso falaremos na próxima atividade desta tarde.
Agora, para o rapto ou arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, vejam vocês as coisas que estarão acontecendo neste tempo final. A vinda do Filho do Homem com seus anjos soando ou tocando a grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino e revelando o mistério de sua vinda. E assim, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E assim, nós, obtendo a fé, para sermos transformados e raptados. Ou seja, a revelação para sermos transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, neste tempo final, o qual é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E assim nos falando, através do seu anjo mensageiro, com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim abrindo-nos todas as Escrituras que correspondem a este tempo final. E assim todos sendo preparados para a nossa transformação e rapto, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vimos o que é a trombeta final ou grande voz de trombeta. É a voz de Cristo, através de seu anjo mensageiro. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, através de sua manifestação, através de seu anjo mensageiro, nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Assim diz Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E quem tenha sede e queira, venha e tome da água da vida gratuitamente. Como estar preparados para ser raptados? A primeira coisa é que não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Já as pessoas que serão transformadas e raptadas, do mesmo jeito que as que vão ser ressuscitadas, já desde antes da fundação do mundo, estão eleitas por Deus. Por isso são chamados os eleitos ou escolhidos de Deus. Estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E vêm a este planeta Terra no tempo designado por Deus para elas, e vivem na era que lhes corresponde, sob o ministério que corresponde para essa era, de Cristo através do anjo mensageiro de cada era. Ou seja, uma pessoa não pode dizer: eu quero ser transformada e raptada. E Deus dizer: como tu queres, pois te será concedido. Não é assim. A pessoa sim terá o desejo de ser transformada e raptada, mas estará escrita no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Isso significa que uma pessoa que não está escrita no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo não poderá ser transformada e raptada e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Deus tem um programa já desenhado desde antes da fundação do mundo. É por isso que o apóstolo São Paulo nos diz em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versos
versículo 22 até o 23, diz: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A congregação dos primogênitos é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A congregação dos primogênitos que tem seus nomes escritos onde? No céu, no livro da vida do Cordeiro. Nesse livro selado com 7 selos, que para o último dia será aberto no céu, o qual esteve se cumprindo de era em era. Ainda que no céu este livro está fechado, mas o conteúdo desse livro esteve se cumprindo de era em era. E agora, o 7º selo é o último selo desse livro selado com 7 selos. E é a vinda do Senhor com os seus anjos. E vimos o mistério de sua vinda. E quanto a seu cumprimento, encontramos que as coisas contidas nesse livro dos selos, como as eras e os mensageiros das eras, e também a era da pedra angular, seu mensageiro, e o povo dessa era, como os das eras passadas, primeiro tem que ser manifestados na terra, em carne humana. Tem que receber a Cristo como seu Salvador. Tem que lavar seus pecados no sangue de Cristo. E tem que receber seu Espírito Santo e assim nascer de novo, e entrarem ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E o 7º selo tem que ser aberto quanto a seu cumprimento aqui na terra. E esse 7º selo ir crescendo, ir em forma progressiva, cada dia e cada mês e cada ano, até que cumpra tudo o que corresponde ao 7º selo. E assim, o 7º selo, que é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é a vinda do Espírito Santo em carne humana, a vinda do anjo do pacto em carne humana, a vinda do verbo, a palavra, encarnada em um homem deste tempo final. Recordem, a primeira vinda de Cristo foi a vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem chamado Jesus de Nazaré. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o conhecemos pelo nome de Jesus. Dentro desse véu de carne estava o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado, realizando o programa correspondente à obra de redenção, com a vinda do anjo do pacto em carne humana, como Cordeiro de Deus. E muitas pessoas o passaram por alto porque não compreenderam o que foi essa manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová em carne humana. E para o último dia, temos em Apocalipse capítulo 19 a promessa do regresso do verbo, o regresso da palavra, para estar no último dia, no 7º milênio, o verbo, a palavra encarnada em um homem, onde esses 3 grandes ministérios serão manifestados pelo verbo, a palavra, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestando estes 3 grandes ministérios através de carne humana, através de seu anjo mensageiro. Agora vimos como é simples todo este programa divino, correspondente ao último dia.
El precursor de la segunda venida de Cristo, O precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando del séptimo sello, do sétimo selo, nos dijo nos disse quién era. quem era. Dice en la página 469. Diz na página 469. E notaram que disse que um destes anjos era muito estranho ou raro. De que anjos está falando ele aqui? Está falando destes anjos que apareceram formando esta nuvem, a qual não é uma nuvem de umidade, mas uma nuvem formada pelos corpos teofânicos, dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, e de outro anjo que era muito diferente aos demais, o qual é o que está aqui em cima. Se virarmos a foto para a direita, veremos que este anjo é o que forma o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo. E os outros anjos das 7 eras formam a barba do Senhor. Agora este anjo que era muito diferente aos demais, vejam vocês, diz, e notaram que disse que um destes anjos era muito estranho e pareceu muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava a meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. Lembram-se? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor. E esse anjo é o que tem o 7º selo. Esse é o anjo que vem manifestado no último dia em carne humana. Esse é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que vem no último dia manifestado em carne humana, pois esse é o verbo, a palavra, que vem em carne humana e um homem deste tempo final. É a manifestação deste anjo que era diferente aos demais. O que dá a fé para o rapto a todos os escolhidos de Deus. Sob o ministério desse anjo, através de carne humana, através do anjo do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus recebem o chamado da grande voz de trombeta e obtêm o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve, porque este anjo, através de carne humana, através do anjo do Senhor Jesus Cristo, estará nos falando neste último dia todas estas coisas que devem acontecer em breve. Será o ministério desse anjo, que era diferente aos demais, através de carne humana, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, da era da pedra angular. E através dessa manifestação do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, é que somos chamados, somos juntados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e somos preparados para sermos transformados e raptados. Por meio dessa manifestação do Espírito de Deus, de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, são abertas todas estas coisas. Todas estas escrituras são abertas para todos nós, para podermos compreender todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E assim estarmos prontos, preparados para a nossa transformação neste tempo final. Vimos como estar preparados para sermos raptados. Ser parte do corpo místico de Cristo, ou seja, ser um eleito de Deus, um escolhido de Deus escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e ser redimido aqui na terra, ao crer em Cristo como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e assim nascer no corpo místico de Cristo. Número 2, ver e receber a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia.
na manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo em Espírito Santo através de seu anjo mensageiro. Escutar a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando a vinda do Filho do Homem com seus anjos, em carne humana, em seu anjo mensageiro. E perseverar no corpo místico de Cristo e trabalhar na obra do Senhor. E viver conforme a vontade de Deus, vidas cristãs, agradáveis a nosso amado Senhor Jesus Cristo. E perseverar sempre no corpo místico de Cristo. Perseverar em Cristo, permanecendo no corpo místico de Cristo e sempre assistindo às atividades para adorar a Deus, cantar, glorificar e escutar sua voz, sua palavra, na congregação onde Deus o tenha colocado, onde terá o alimento espiritual, do qual há em abundância para todos os filhos de Deus. Esse é o maná escondido, e o que come desse pão, do maná escondido, no lugar santíssimo, tem a promessa de uma transformação para este tempo final. Esse é o nosso alimento espiritual da Palavra de Deus para todos nós, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. E se algum se vai por alguma causa, e quando digo se vá, é que seu corpo físico morra. Não tem nenhum problema. Regressará quando os mortos em Cristo ressuscitem. Regressará em um corpo eterno e estará novamente conosco. E nós seremos transformados. E todos juntos estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra. Na próxima conferência da tarde, veremos alguns detalhes do que será depois que já estejamos transformados. Agora, vimos como estar preparados para sermos raptados neste tempo final. Todos os que serão raptados verão antes a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Verão a vinda do Senhor com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, descendo do céu. E verão como estará manifestado em carne humana o Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Verão a Cristo falando, o escutarão e o verão manifestado, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Toda pessoa que será transformada e raptada verá a sua vinda, a entenderá. Ver é entender. A receberá, a crerá e escutará a sua voz, como uma grande voz de trombeta, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E dirá: isto era o que eu estava esperando. E agora sim posso entender todas estas coisas que estariam acontecendo neste tempo final. E depois que sejamos transformados, corresponderá ao povo hebreu a sua oportunidade. Como estar preparados para ser raptados. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de o sétimo selo e o rapto
da igreja, o qual é uma promessa para todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo a que será transformada e raptada. Tanto os que pertencem à igreja de Jesus Cristo de eras passadas, como os que pertencem ao corpo místico de Cristo, deste tempo final. Essas são as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Essas são as pessoas que lavam seus pecados no sangue de Cristo, recebendo a Cristo como nosso Salvador. E recebem seu Espírito Santo, e sendo assim, recebem o novo nascimento. E nascem no céu e do céu. E obtêm assim um corpo teofânico da sexta dimensão. E somente lhes falta o corpo físico e eterno, para serem totalmente a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, para serem a estatura de um varão perfeito, de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E assim todos estarmos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim o que Cristo disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só, mas se cair na terra e morrer, dá muito fruto, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do sétimo selo e do rapto da igreja. E agora, onde estão os que estariam vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos e estariam escutando sua voz? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, sendo preparados para sermos transformados e raptados. Porque é na América Latina e no Caribe que se cumpre a era da pedra angular, a era da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com grande voz de trombeta, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os seus escolhidos, na era da pedra angular e dispensação do Reino. Aqui estamos na América Latina e no Caribe, vendo estas coisas que estão prometidas para acontecerem neste tempo final. Estamos vendo como vão acontecendo todas estas coisas. E temos visto o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando a seus escolhidos. Vimos os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez. Esses ministérios são os ministérios que Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestando através de seu anjo mensageiro neste tempo final, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. A palavra encarnada em um homem, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no último dia. Viram como é simples a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e do anjo forte que desce do céu e do Filho do Homem com seus anjos vindo, e viram como é simples a trombeta final ou grande voz de trombeta? Vejam, o precursor da segunda vinda de Cristo disse, vamos já para deixar isto com vocês. Na página 47, versículo 402 diz, livro de citas: e nós que vivemos e tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou estorvaremos aos que dormem, porque a trombeta soará, algo acontecerá, esse algo evangélico soará, o anúncio
de sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos e permaneçamos seremos transformados, parados ali e sentir uma mudança. O cabelo grisalho irá embora, as rugas cessarão, mudados em um momento, num abrir de olhos, e encontraremos a nossos amados. Assim como vocês necessitam de uma transformação com a qual obterão o corpo novo e eterno, eu também necessito essa transformação. E então não me verão mais com o cabelo branco, porque no novo corpo não haverá cabelo branco, não haverá cabelos grisalhos, que é o sinal da idade e também da experiência. No caso de Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 10, o cabelo branco é o simbolismo de experiência, de madurez, de sabedoria, para poder julgar ao mundo inteiro. E o cabelo branco de Cristo em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 10 forma o anjo que era diferente aos demais. Sob esse ministério, Cristo obtém seu cabelo branco. E disso falaremos em outra ocasião. Agora temos visto o sétimo selo e o rapto da igreja, ou o arrebatamento da igreja, para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e estar ali por 3 anos e meio, enquanto na terra estarão passando pela grande tribulação, onde os juízos divinos serão derramados. Mas nós estaremos no céu, na casa de nosso Pai Celestial, desfrutando da grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, onde Ele repartirá os galardões a todos os seus escolhidos. E são milhões os escolhidos de Deus. Estão os das eras passadas e os da nossa era, e todos estaremos em corpos eternos. Estaremos com essa vestimenta nova, esse corpo novo, para ir estreando o corpo novo, a ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do sétimo selo e o rapto da igreja. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, e nos veremos na próxima atividade para conversar para o tema que teremos para a próxima atividade, o qual será o sétimo selo e a terceira etapa, ou seja, o sétimo selo e a manifestação que haverá mais adiante. E também estaremos vendo a manifestação da terceira etapa que temos na atualidade. Assim que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. E continue passando um dia cheio das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo conosco novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte. Nesta ocasião, dando graças ao nosso amado Salvador Jesus Cristo por suas bênçãos, pelo sétimo selo e pela promessa do rapto para a sua igreja, o qual se converterá numa realidade muito em breve em cada um de vocês e em mim também, e em cada um dos santos das eras passadas, e em cada um
dos membros do corpo místico de Cristo, que vivem neste tempo final e que estarão vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos e estarão escutando essa grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino. E assim estarão sendo preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Já temos a Miguel por aqui. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e até a próxima atividade. Amáveis amigos e irmãos presentes, telespectadores, radioouvintes e também os que estão através da internet. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde.